Olá, bem-vindos ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, e estou aqui sempre com um programa de orientação educativo para a comunidade. E hoje o nosso assunto, nós estamos aqui com a doutora Viviane Rodrigues, ela é advogada, especialista nessa área, e nós vamos falar hoje de declaração de imposto de renda. Ela também tem formação na área contábil, né? Também atua nessa área aqui em Canoas. E nós temos muitas dúvidas, porque agora nós estamos justamente na época de declaração de imposto de renda, né, doutor? Sim. Até o final de abril, se eu não me engano, é o prazo, não, né? Vai até dia 31 de maio. Até 31 de maio, né? Aí eu estava desinformado, ainda bem que a doutora está aqui me passando essa informação, então tem um tempo maior. E aí nós vamos falar hoje da questão da declaração do imposto de renda e vamos falar também das isenções, né? Pessoas que têm isenção em funções de doenças, quais as formas de isenção. E eu vou começar perguntando aqui para a doutora, as pessoas que têm uma doença grave, por exemplo, elas precisam fazer declaração de imposto de renda? Como é que funciona isso? O fato da pessoa ter uma doença grave, por si só, não vai desobrigar ela de entregar a declaração. Se ela tiver alguma das situações de obrigatoriedade, ela vai ter sim que declarar o imposto de renda e entregar a declaração. Por exemplo, se ela teve um rendimento de aluguel acima de R$ 30.639,90, ela já fica obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Perfeito, doutora. E assim, com relação à isenção de imposto, né, quais são as doenças graves que permitem que essa pessoa tenha essa isenção? E como é que ela prova isso, que ela tem essa doença? Como é que é o procedimento? É só entregar o documento para o contador? É só enviar pelo sistema da Receita? Então, assim, quais são as doenças e como é que funciona? Como é que o contador faz esse procedimento? Bom, a isenção ela não é automática, precisa pedir. O processo ele é bem burocrático, precisa de um laudo. Este laudo ele tem que ser bem completo, ele tem que ter o CID, tem que ter o nome da doença grave, e principalmente os dados do paciente e a data do diagnóstico. A lista para doenças, ela é extremamente extensa, são 17 doenças, mas ela não é tão taxativa. Dentro dessas doenças, acaba englobando várias outras doenças. Eu vou tomar a liberdade, professor, de conseguir, para poder informar melhor, de ler essas doenças, para não deixar passar nenhum, até para que você de casa possa saber se tem direito à isenção do imposto de renda ou não. E lembrando, essa isenção de imposto de renda, ela é somente para proventos de aposentadoria, pensão e reforma. Ela é instituída pela Lei 7.713 de 88 e foi regulamentada pelo Decreto 3.000, que é o decreto do imposto de renda, no ano de 1999, no artigo 39, inciso 33. Então, a lista contempla a AIDS, mesmo que já não tenha mais os sintomas e mesmo que tenha contraído depois de se aposentar, tá? A alienação mental, e aí a alienação mental entra a esquizofrenia, entra o Alzheimer, cardiopatia grave. Cardiopatia grave é um problema no coração, mas não é qualquer problema. Por exemplo, as pessoas que têm marca-passo, elas têm cardiopatia grave. A jurisprudência entende que é uma cardiopatia grave. Mas a pessoa que fez uma ponte safena ou que tem a colocação de um stent, ela não tem, muitas vezes, a isenção, porque algumas vezes as pessoas que fazem esse procedimento levam uma vida normal. A cegueira, inclusive a monocular, e a jurisprudência também tem dado favorável para a visão muito reduzida. Contaminação por radiação, o câncer é interessante porque muitas vezes as pessoas se aposentam, têm câncer e conseguem a cura do câncer ou a remissão do câncer. Elas conseguem a isenção mesmo após a cura do câncer. A doença de Paget, que são os ossos frágeis e quebradiço, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, que é uma doença autoimune que afeta as vértebras da coluna, torna os ossos muito frágeis, dificulta o movimento e causa dor. A fibrose cística, que afeta os pulmões, pâncreas e o aparelho digestivo.
hanseníase, hepatopatia grave, que é a doença no fígado, nefropatia grave, que é a doença nos rins, mas não é qualquer pedra nos rins que vai gerar isenção. Então, nos rins, geralmente é o pessoal que faz hemodiálise, paralisia irreversível incapacitante, tuberculose ativa e portadores de moléstia profissional. E aí entra uma gama de doenças causadas pela profissão, porém que tem que ser graves para conseguir a isenção do imposto de renda. Então são doenças ocupacionais, por exemplo, doenças do trabalho, se for grave, ele tem também a isenção. Também tem isenção. E como é que quais os requisitos para que a pessoa tenha, que tem que ter nesse laudo médico para ela conseguir isso? E isso, ela vai ter que passar por uma junta médica ou tendo esse laudo, o contador simplesmente encaminha lá para a Receita e já tem o abatimento? Como é que funciona o procedimento na prática do contador para fazer isso, doutor? Tá. O primeiro passo é conseguir o laudo médico com os dados do paciente, com o CID, com o tratamento que foi feito, o que foi utilizado de medicamento. Esse processo, ele é encaminhado, não é na Receita, por incrível que pareça, é no INSS, hoje pelo aplicativo Meu INSS. A pessoa com os documentos pessoais, que é a identidade, o CPF, o comprovante de endereço e esse laudo e todos os exames que tiver da doença, vai fazer o pedido e conseguir essa isenção. Só que, repito, ela é somente para aposentadorias, pensão e reforma. Qualquer outro rendimento pode ser tributado pelo imposto de renda. Perfeito, doutor. E qual é o prazo para a pessoa requerer esse tipo de isenção e quanto tempo demora esse procedimento para ela conseguir a isenção? O processo demora em torno de 6 meses junto ao INSS, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, tá? Se não conseguiu administrativamente, encaminhando para o INSS, pode-se fazer um processo judicial, aí precisa a contratação de um advogado para que faça esse processo judicial, e a lei não dispõe de prazo para que tu peça essa isenção, e ela é concedida a partir da data do diagnóstico da doença, só que limitado o pedido de recuperação aos últimos 5 anos. Ou seja, se tiver uma doença grave, pagou imposto de renda, pode pedir a isenção e, melhor, a isenção te dá direito a restituir os últimos 5 anos de pagamento de imposto de renda. Claro que com processo administrativo e aí sim, junto à Receita Federal. Interessante, doutor. Então, quer dizer, a pessoa, para conseguir essa isenção, ela vai ter que reconhecer no INSS, né? Lá, porque talvez os peritos vão fazer uma verificação, né? Para ver se a pessoa realmente tem aquelas doenças. E o INSS chega a convocar a pessoa para algum tipo de perícia para conferir essa doença, ou basta o laudo administrativo na prática? Em alguns casos, eles fazem uma perícia médica para ver se aquela pessoa realmente é titular dos documentos. Porém, o INSS está sempre em constante transformação e muitas vezes, como acontece com o auxílio incapacidade, já é deferido sem a perícia médica do INSS. Perfeito, doutora. E poderia, assim, citar alguns casos práticos, por exemplo, de processos que a doutora já fez, assim, de pessoas que têm a doença grave, mas não foi reconhecido por algum motivo e teve que entrar judicial. Pode citar alguns casos práticos para a gente, assim, de quanto tempo levou esse processo e quais os casos que a doutora teve êxito na justiça? Os processos judiciais, eles entram a cegueira monocular, porque o INSS não reconhece administrativamente em muitos casos, e então a gente tem que entrar, e nós fazemos com o prontuário. Então, a pessoa que teve a cegueira, às vezes até por acidente de trabalho, alguma peça se deslocou e afetou o olho, que foi exatamente o caso que aconteceu, nós ingressamos na justiça, o processo vai para a Justiça Federal, ele demora em torno de 3 anos e passa por uma perícia médica judicial. Então, ele é avaliado com mais critérios e vai ser deferido no final e ele consegue a restituição desde o momento que entrou com esse processo. Perfeito, doutora, muito bom. E, por exemplo, se eu tenho a doença, mas eu entro com o pedido só 1 ano depois ou 2 anos depois, eu posso
recuperar esse prazo para trás que eu tive que pagar, que eu já paguei, eu posso ter ressarcido esse valor? Sim, no momento da data do laudo, limitado aos últimos 5 anos. Então, se tiver, por exemplo, em 2024, 2020, o diagnóstico, ele consegue a isenção de 2024 até 2020. Sempre consegue pela data do laudo. Por isso que é tão importante esse laudo ter esse detalhamento de ter a doença, o CID, e a data do diagnóstico da doença. Perfeito, muito interessante. Aqui é um assunto aí informativo para a sociedade. Tem muitas pessoas às vezes que têm esse tipo de doença e não sabem que tem o direito de ter a isenção do imposto de renda, né? Eu vou agradecer a presença da doutora Viviane Rodrigues. Muito obrigado pelas informações, Obrigada, doutora. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe e envie para quem precisa saber dessa informação. Te inscreve no canal e me siga para estar sempre bem informado.